Bora lá dar uma olhada como é que tá minha carteira de fundos imobiliários depois de mais de 3 anos investindo nessa classe de ativos. Então, vamos conferir. Vem comigo para esse vídeo. E aí, muito prazer, eu me chamo João e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, vamos dar uma olhadinha hoje de maneira bem aprofundada em fundos imobiliários. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para selecionar os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. A gente vai ver os dividendos e também vamos ver aí a rentabilidade que esses ativos me trouxeram ao longo desses um pouco mais de 3 anos. Então, começando aqui, estou na página inicial da minha carteira no Status Invest. Vamos logo em patrimônio para a gente ver fundo imobiliário por fundo imobiliário. A gente vai falar um pouco sobre cada ativo que tem na minha carteira. Vocês podem ver logo de cara aqui que já são 10, então ela já é uma carteira fechada. Eu não planejo adicionar nenhum fundo imobiliário. Na minha opinião, essa carteira está boa e já está finalizada, né? Agora eu estou olhando mais para outras classes de ativos, como ações e investimentos no exterior. Mas então, vamos lá, vamos começar aqui com os fundos imobiliários. Depois aqui, mais pro final do vídeo, eu posso falar sobre esses dois fiagros aqui embaixo, que é uma classe muito semelhante a fundos imobiliários, só que, como sempre, eu falo, né, são fundos imobiliários que trabalham com outro tipo de dívida, no caso do agronegócio. Então, pessoal, eu acho que antes de tudo, vale muito a pena eu ressaltar qual foi o método que eu usei para escolher cada fundo imobiliário desses aqui, e como eu fiz para estudar e tal. Vamos lá, então. Os fundos imobiliários, antes de eu adquirir a primeira cota do primeiro fundo imobiliário que eu comprei, que foi o MXRF11, eu fiquei estudando aproximadamente uns 2 meses. Até eu tomar coragem de tirar o dinheiro do CDI, que estava lá rendendo 100% CDI, e começar a investir esse dinheiro na renda variável, no caso fundos imobiliários, há 3 anos atrás, eu estudei muito. E fui por aqui mesmo, pelo YouTube. Eu acabei conhecendo vários influencers aí, muito bons, realmente. O pessoal que ensina muita coisa boa, de qualidade. Tem muitos aí que vão só falar abobrinha, com certeza. Mas tem muitos que vão falar muito conteúdo relevante mesmo. Então, eu comecei, pessoal, foi aqui no YouTube. Não tem muito segredo. Então, logo de cara, se alguém já fala que o YouTube só tem gente que fala porcaria, que não sabe nada, tá muito errado. Porque eu tô conseguindo uma rentabilidade bem legal, visto que a Selic tá em 15. E isso por si só já esmaga praticamente tudo aí da renda variável. Primeiro que as dívidas ficam absurdamente caras. Se tu contrai uma dívida aí atrelada a um CDI da vida há 3 anos atrás, tu não esperava que essa dívida ficasse extremamente cara, que é o que aconteceu hoje em dia. Imagina, tu contraiu uma dívida há 3 anos atrás aí atrelada a um CDI que estava na casa de 9, 10%. Daí tu pensou, pô, consigo pagar com tranquilidade. Daí imagina, 3 anos depois essa dívida passou para um CDI mais 15. Imagina o baque. Tu contratou uma dívida esperando que ela ficasse num patamar tranquilo de pagar e 3 anos depois ela passou por um valor extremamente absurdo de elevado. Então, pessoal, eu estudei muito no YouTube. Vi que tinha fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolo, que tinha os de tijolo, que eu tinha que olhar algumas coisas. Por exemplo, tinha de shopping, tinha de renda urbana, tinha de galpão logístico, lajes corporativas, que era o setor com certeza mais arriscado, e tinha os de papel, high yield, high grade, middle risk, que é aqueles ali intermediários. A gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso, mas antes eu peguei todos os conceitos que tinha e comecei a estudar a fundo isso. E o que eu aprendi, pessoal? Fundos imobiliários de tijolo não podiam ter uma alavancagem alta, especialmente acima de 30% do seu patrimônio líquido. O que é alavancagem? É dívida. Fundo imobiliário, para crescer, é bem complicado, porque eles precisam distribuir 95% do que ele consegue de lucro no semestre. Então, durante esses 6 meses, ele tem que te pagar 95% em dividendo, né? Distribuído entre todos os acionistas. Então, isso já inibe muito o crescimento dele. Muito diferente de ações, que não precisa fazer isso. Ela pode pagar um dividendo muito mais variável. Portanto, tem ações aí que tem anos que pagam 15% de yield, em outro ano paga 8%, 7%. Às vezes mais de 100% de diferença de yield de um ano para o outro. E isso vai muito com o viés que a empresa está tendo ali, né? Se ela quer crescer, obviamente ela vai distribuir menos yield. Se ela quer atrair mais investidores, ela vai distribuir mais yield, porque isso, querendo ou não, atrai muito o olhar do investidor. O investidor olha aquela empresa, nossa, aquela empresa está pagando muito, então eu vou comprar cotas dela, né? Vou investir nela. Isso, querendo ou não, é uma arma muito forte para ativos da renda variável. E partindo então, pessoal, desse ponto, eu também olhei os fundos imobiliários de papel e eu vi que eles têm níveis de risco, vamos dizer. Tem os high grade, que é aqueles mais tranquilos,
não te prometem um dividendo tão alto, mas também eles investem em títulos de dívida não tão arriscados. Tem os middle risk, que é aquele intermediário, ele investe ali numa coisinha um pouquinho mais arriscado. E daí tem os high yield, pessoal. Aqui é bomba, é tiro, porrada de bomba. Ele te promete um dividend yield absurdo de alto, 1,5% ao mês, talvez até 2%, o que é algo inimaginável, né? Um investimento pagar 2% isento de imposto de renda ao mês. Mas também, se dá algum problema nessas dívidas dele, eles caem em coisa de 70%, 80%. Eu, particularmente, não gosto dessa classe de ativos. Obviamente, não é nenhuma indicação, não é uma recomendação, não é nada, mas esses de alto risco que te prometem um alto rendimento, eu ficaria com o pé atrás. Então, pessoal, agora vamos passar para minha carteira. Vocês já viram os ativos, obviamente, enquanto eu falava. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. E depois a gente olha os dividendos e também olha a rentabilidade da classe de fundos imobiliários da minha carteira. Primeiro de todos, pessoal, CPTS11. Não foi o que eu comprei, primeiramente, mas é o que eu tenho uma boa quantia dele investido. Eu tenho 200 papéis, representando um patrimônio de R$ 1.462. Meu preço médio nele é R$ 8,22 e atualmente ele está custando R$ 7,31. Então eu estou com uma defasagem, vamos dizer assim, de 11%, só olhando para o patrimônio dele. Aqui não tem nada de dividendo envolvido, tá tranquilo? Segundo, HGBS 11. Mesma coisa. Eu tenho 90 papéis investidos, um valor de R$ 1.683, preço médio de R$ 22,91, atualmente custando R$ 18,71. Estamos negativo 18,34%. HGLG 11. Estamos aí com R$ 1.671 investidos, equivalente a 11 papéis. Preço médio de R$ 160,42 e atualmente valendo R$ 151,98. Rendimento negativo de menos 5,26. HGRU, 12 papéis, valor investido aproximadamente de R$ 1.469. Estamos aí com preço médio de 124 e atualmente ele está custando 122. 1% negativo, né? Quase 2%. Então aqui vamos dizer que ele está andando de lado, né? O que é muito bom para os dias de hoje, como eu já expliquei anteriormente aí, com uma taxa Selic a 15, é bom esse desempenho sim. KNCR, pessoal, esse aqui é absurdo. Eu gosto demais desse fundo imobiliário. É uma pena que ele nunca mais mesmo abaixou o preço. Porque quando ele tiver uma pequena queda, eu vou comprar. Quando ele chegar perto do meu preço médio, eu vou comprar. Ele é absurdo esse fundo imobiliário. Ele paga muito bem por mês. Ele paga aí na casa de 1% ao mês, então dá 12% ao ano. E além disso, ele é muito tranquilo, ele é calmo igual uma água de poço. Ele não se envolve em polêmica, ele tem uma carteira ali de extrema qualidade, ele empresta dinheiro, né? Porque é, novamente, um título de dívida. Ele empresta dinheiro para empresas de altíssimo nível. Então, não é aquele fundo imobiliário que vai te deixar sempre nervoso, que tu precisa estar olhando sempre. Meu Deus do céu, como é que ele tá? Será que ele tá desempenhando bem? Será que ele tá desempenhando mal? Será que ele tá com alguma dívida aí das empresas dele? Não, esse fundo imobiliário é muito bom, eu gosto muito. Novamente, não é uma recomendação de compra ou venda, mas sim, ele é muito bom, é de extrema qualidade. Eu tenho 9 papéis dele, R$ 929 investidos. Meu preço médio está R$ 95,99 e atualmente custando R$ 103. Estamos aí no positivo 7% com 61. Vocês podem ver que no momento terrível que a gente está vivendo, para a renda variável, ele está no positivo na minha carteira, o que é algo incrível. KNRI, pessoal, esse aqui foi o fundo imobiliário mais recente que eu adicionei, deve fazer uns 4, 5 meses, foi o 10º fundo imobiliário, e daí eu finalizei minha carteira, eu fechei ela, vou manter essa carteira que vocês estão vendo, só vou, obviamente, redistribuindo os valores, né, reequilibrando, deixando os valores, os pesos nos ativos tudo semelhante. É muito bom ser assim também, não é legal você concentrar muito valor em um ativo só, é legal você ter uma carteira diversificada e diversificar entre os ativos. Isso eu falo ter peso de valor igual. Você não vai, por exemplo, numa carteira de R$5.000, ter um ativo com R$3.000 investidos e 2 ativos com 1.000. Sua carteira está desequilibrada, você tem 3 ativos com peso absurdamente diferente. Vocês podem ver aqui do lado, ó, porcentagem em FIIs e porcentagem na carteira. Porcentagem na carteira é com relação à minha carteira inteira e porcentagem em FIIs é só com relação aos fundos imobiliários, como a gente está vendo.
Tem alguns aqui sim que eu tô pecando um pouco, especialmente o KNRI, que foi o último que eu adicionei. Mas vamos continuar de onde eu parei. Eu parei no KNRI, pessoal. Temos 6 papéis dele, R$ 836 investidos. Estamos aí também R$ 4,89 no positivo, um preço médio de 132 e atualmente custando R$ 139 reais. O primeiro de todos, meus amigos, esse aqui foi o primeirão. Foi isso aqui que fez eu sair da renda fixa e entrar para a renda variável, MXRF11. Atualmente aí temos 100 cotas dele, custando R$ 940 reais. Estamos negativo aí 4,53%. Preço médio de 9,85 e atualmente custando 9,40. Suno Fundo de Fundos. Temos aí 15 cotas, R$ 1.000,29 investidos, uma rentabilidade negativa de 13%. Preço médio na minha carteira 79 e atualmente custando 68. Vamos dar uma aceleradinha, senão o vídeo está ficando grande. VISC aqui, pessoal, um fundo imobiliário de shopping que eu gosto bastante, também foi um dos primeiros que eu comprei. 11 cotas, R$ 1.113 investidos, rentabilidade positiva de 4%, quase 5%. Comprei aí na minha carteira uma média de R$ 96 reais e atualmente custando 101. E por último, XPLG 11 andando de lado, né? 2% negativo, então a gente pode considerar que está andando de lado. Temos aí 12 papéis, um valor investido de R$ 1.156 reais, um preço médio de R$ 98,60 e atualmente R$ 96,48. Então, uma diferença bem pequena. Vou dar uma passadinha rápida para vocês aqui em Fiagro, só para vocês saberem quais eu invisto. Rura 11 e Sneg 11, pessoal. Os Fiagros não é muito antigo, não é muito consolidado. Eu prezei por uma gestora de extrema qualidade. Por exemplo, Rura é do Itaú, é gerido pelo Itaú. Snag da Suno, né? Ambos são diversificados, tem uma estratégia muito boa, tem garantias aí em terras. Então, se der problema naquela dívida e o devedor não conseguir pagar, a terra dele está em jogo, porque é a garantia. Obviamente, a gente sabe que entra tudo para a justiça, demora muito a sair essa decisão, mas enfim, é uma decisão que quando sair vai ser favorável ao fundo, porque simplesmente o cara não honrou a dívida. Então, uma garantia em terra, sim, eu acho um bom negócio. Mas como vocês sabem também, o agro no Brasil está sofrendo bastante, então não seria um resultado bom que eu teria nesse exato momento, né? Rura aí, especialmente, um resultado negativo de 17%. O Sneg está com resultado positivo de 5,34%. Vocês podem ver que em Rura eu tenho R$ 1.000 investidos, 1.085, em Sneg eu tenho 522. Aqui está um pouco desequilibrado, eu preciso fazer um reequilíbrio legal. Preciso investir um pouquinho mais em Sneg quando surgir uma oportunidade. Mas ultimamente está surgindo muitas oportunidades em ações, eu estou deixando um pouco de lado essa classe, né? E também eu estou muito concentrado, pessoal. Aqui do ladinho, ó, se vocês baterem o olho rápido, vocês podem ver que em fundos imobiliários eu tenho 60% e em Fiagros eu tenho 7%. Então, só essas duas classes de ativo, deixa eu fechar aqui que fica melhor para vocês verem. Só essas duas classes de ativo representam quase 68% da minha carteira, enquanto ações eu tenho só 28%. E com o passar do tempo, enfim, eu fui vendo que para o meu momento de vida atualmente, eu nunca usei um centavo de dividendo. Não faria muito sentido eu ficar investindo em fundos imobiliários, que é o ponto forte deles, o dividendo. Eles não têm uma valorização igual a ações, isso não tem como a gente discutir, é um fato. Pelo motivo que a gente explicou agora há pouco no começo do vídeo, né? Fundos imobiliários têm que distribuir muito, então é muito difícil a cota dele andar. Ação não, ação pode variar muito de acordo com o momento que ela está vivendo. Pessoal, como prometido, bora ver os dividendos agora e depois a rentabilidade e finalizar o vídeo. A gente vai colocar o dividendo total, primeiro da minha carteira. Vocês podem ver que no total eu já recebi quase R$ 2.600. Agora a gente vai puxar aqui apenas os fundos imobiliários. Vamos puxar aqui, ó, categoria. Fundos imobiliários é essa barrinha azul, ó, e Fiagro é a barrinha verde pequenininha. Mas vamos se concentrar na barra azul, que é o mais importante. O vídeo é especificamente sobre fundo imobiliário. Então vamos focar nesses ativos. Vocês podem ver que o dividendo de fundo imobiliário crescente de maneira linear. Conforme você vai aportando mais em fundos imobiliários, eles vão pagando mais no mês seguinte, porque o rendimento dele é muito previsível. Vamos dizer, um fundo imobiliário de R$100 e ele paga um yield de 0,9% ao mês, ou seja, ele vai pagar todo mês 90 centavos. Um fundo imobiliário de R$100, né, uma cota. Então, no mês seguinte, se você aportar mais, ele vai te pagar mais. E isso é muito pouco variável. Ele sempre vai pagar um yield muito semelhante ao que ele pagou no mês anterior. Claro, só se der um grande problema, enfim,
mas ele tende a ser muito semelhante ao yield. Então, se você está na fase de usufruir dos fundos imobiliários, né? Se você quer realmente pegar seu dividendo e pagar seus boletos, enfim, usufruir para ter uma vida mais confortável, fundos imobiliários é imprescindível. Mas se você está igual eu, no momento de expandir seu patrimônio, eu ainda tenho 26 anos, então eu vou demorar pelo menos uns mais 26 anos, ou até mais 30, para me aposentar do meu emprego, né? E também no momento que eu vou começar a usufruir dos meus ativos da renda variável. Então, para mim, o dividendo agora, obviamente, é bom, mas não é o mais importante. O importante agora é crescer meu patrimônio. Pessoal, agora por último, falando em patrimônio, eu quero mostrar para vocês a rentabilidade da minha carteira. Primeiro da carteira, depois só da classe de fundos imobiliários. Coloquei aqui o total, né? Vocês podem ver, comecei a investir dia 17/5/2022. Então fazem aí um pouquinho mais de 3 anos que eu invisto. Estamos com uma rentabilidade de 38,32%. E agora eu quero adicionar a classe de fundos imobiliários para a gente ver como é que está em relação à carteira. Pronto, adicionei. Vocês podem ver que surgiu uma outra linha azul, quase dentro da linha amarela da carteira. E a rentabilidade está praticamente junto. Minha carteira está com um rendimento de 38,32% e os meus fundos imobiliários estão com um rendimento de 38,76%. Isso em 3 anos é alguma coisa. Então a gente pode dizer que meus fundos imobiliários aí estão com rendimento de quase 1% ao mês ao longo desses 3 anos e pouco que eu invisto, que é um rendimento muito bom, visto especificamente que a minha carteira nunca viu uma taxa Selic abaixo de 10%. Eu acredito que quando essa taxa Selic cair aí para casa de 7%, 6%, que é o normal, né? Para nossa economia fluir, minha carteira vai disparar bastante em patrimônio. Tanto as minhas ações, meus fundos imobiliários, meus fiagos, tudo. Então esse vídeo foi mostrando aí minha carteira especificamente fundo imobiliário. Não é uma recomendação, eu só quis mostrar aí o que eu fiz, como eu escolhi os ativos que eu tenho, o desempenho que eles tiveram na minha carteira. Aí sim você dá uma analisada, vê se tem alguma coisa que tu achou que presta, que vale a pena. Daí você estuda, não copia minha carteira, isso não faz sentido. Eu comprei um valor, hoje em dia está outro valor. Você tem que se atentar a isso. Esse é o principal motivo que faz uma copiação de carteira não funcionar. Porque os ativos podem ser de qualidade sim, mas você vai comprar num preço totalmente diferente do que eu comprei. Então não faça isso. Estude, veja se eles realmente faz sentido para a sua carteira no preço que está hoje em dia e daí você faz a escolha, tá certo? Não esqueça de ajudar o canal, dando seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Grande abraço, até o próximo. Fui!